Hoje eu quero falar contigo sobre o livro Se o Filho de Aristóteles Tivesse um iPod. Esse é um livro escrito para pais de família, mas é um livro que tem muito tema importante que a gente pode abordar aqui. Um deles, e é sobre isso que a gente vai falar, é a diferença entre os dois tipos de conhecimento. Você vai entender neste vídeo por que estar no Instagram é sempre um limbo. Você está sempre ali, parece que você consome muita coisa e você não aprende nada. E qual a forma que você pode, e ele fala nesse livro, consumir ou aprender mais coisas, o outro tipo de conhecimento. Resumindo, nós temos dois tipos de conhecimento. Então, antes de entrar nos tipos de conhecimento aqui, ele traz na página 102, a diferença entre twittar e ter uma conversa. Então, basicamente, ele vem discorrendo sobre a nossa época, falando um pouco de Aristóteles também, enfim, fazendo esse trânsito entre aquela época e essa época, como que a nossa época atual, a revolução tecnológica, enfim, toda essa questão atinge as crianças. Mas nessa página, o que ele fala? Ele fala o seguinte: o Twitter, em março de 2012, já contava com mais de 140 milhões de usuários, o que representava 300 milhões de tweets e 1,6 bilhões de buscas todos os dias. Um tweet, para os que estiverem trancafiados numa solitária desde 2006, é como um barulhinho, o pio de um pássaro que na rede social consiste numa mensagem limitada a 140 caracteres. Então, nesse primeiro parágrafo, ele já traz a noção do que é o tweet. Só que a gente está falando aqui de um livro que foi lançado há algum tempo. Se a gente atualizar este livro para a nossa época, eu posso resumir este parágrafo ao Reels, aos Shorts, aos cortes que a gente vê no Instagram. Aquilo é uma grande redução, é um reducionismo da linguagem, é um reducionismo. Eu não diria que é um reducionismo da verdade, porque a verdade não tem como quebrar a verdade, certo? A verdade é uma coisa só. Mas o Reels, os Shorts, aquela dopamina o tempo inteiro, é um grande reducionismo de uma linguagem que poderia, de um conhecimento que poderia levar a audiência a atingir certos graus de compreensão da vida que será desperdiçado, porque é impossível fazer isso no Reels, no Shorts ou qualquer coisa que seja nesses conteúdos lentos não, rápidos, né? Ele continua. Para se ter uma ideia da limitação que o conteúdo impõe, a última frase possui mais de 180 caracteres. Ou seja, essa última frase que ele falou tem 180 caracteres, esse último parágrafo. Tá? E que ele traz um gráfico. E esse gráfico é umas coisas muito importantes. Assim. Esse gráfico aqui, você não vai conseguir ver, mas vamos lá. O gráfico está dividido da seguinte forma. Amenidades barra blá blá blá. Tá? Então aqui, a primeira coisa. Amenidades barra blá blá blá. 40%. Então, ele está dizendo que amenidades e blá 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 ficaram em primeiro lugar com 40% nas trocas de mensagem do Twitter. Em segundo lugar, meio rachurado, conversas. E aqui que está o ponto. Aqui que está o grande ponto desse vídeo central. Você está ali produzindo conteúdo. Ele está falando do Twitter, mas vamos atualizar para o Instagram. Aí você posta um Reels. Você acha que aquilo é uma conversa. E aí, vamos supor que o teu Reels viralize e que as pessoas comentem, você comente de volta. Isto não é uma conversa. Considerar isso uma conversa, inclusive, ele fala aqui, Aristóteles muito provavelmente rolaria no chão de tanto rir, sabendo que isso seria uma conversa. Né? Terminantemente, se recusaria a chamar qualquer coisa que se dá no Twitter de conversa, que foi a categoria que ficou no segundo lugar da pesquisa, com 38% de interações. Trocar 140 caracteres de lá para cá equivale a ter uma conversa genuína? Essa é uma pergunta que eu te faço. Então aqui a gente já começa a entrar nos dois tipos de conhecimento, certo? O primeiro tipo de conhecimento é o que ele traz aqui no livro. Aliás, ele cita Aristóteles, né? Então Aristóteles traz isso nesses dois tipos de conhecimento. É o conhecimento prático. Como se fazem as coisas. Esse conhecimento é responsável pelo aprendizado, pelo passo a passo envolvido em determinadas tarefas. Perfeito, esse conhecimento ele é 100% válido. Só que perceba, você aprender a produzir conteúdo não quer dizer que você sabe o que é produzir conteúdo.
A gente tem uma diferença sutil, mas uma diferença gravíssima ao mesmo tempo. Você aprender que mulher age assim e homem age assado não te dá o conhecimento do que é um homem e do que é uma mulher. Esse é o ponto, talvez eu diria, de maior desentendimento atual na audiência em quem produz conteúdo. Você aprender sobre marketing não te dá o conhecimento, não te leva ao conhecimento do que é marketing. Uma coisa é você fazer um Reels e ele viralizar. Outra coisa é você saber o que é marketing, o que é produzir conteúdo, o que é vender. São coisas diferentes. E aqui que está a coisa. Você reduz a sua vida quando você pede uma dica, quando você vai lá no teu Instagrammer favorito e fala, me dá uma dica para tratar melhor a minha mãe. Gente, vocês não conseguem perceber a gravidade do que é tratar melhor a mãe ou tratar melhor o esposo? Meu esposo fez isso, o que eu faço? Como se o seu esposo fosse conhecido ou se desse a conhecer apenas por esse conhecimento prático, de dica. É uma dica. Meu Deus! Como se tudo ao nosso redor virasse dica. 5 coisas para, 5 passos, o segredo para a coisa. Você confiar a sua vida ao conhecimento prático é uma tremenda loucura. Jamais faça isso. Se você fez isso até hoje, saia disso. Saia desse mundo de confiar a sua vida à dica de Instagram, à praticidade, ao conhecimento prático. O conhecimento prático, ele nos ensina, por exemplo, a subir um vídeo no YouTube. Legal. Ele nos ensina a fazer um bolo. Maneiro, legal, muito bom. Mas deve existir na sua vida um outro tipo de conhecimento a ser buscado. E aqui está o ponto. O segundo tipo de conhecimento que Aristóteles fala é o conhecimento especulativo ou teorético. Então vamos lá. Os seres, abre aspas para o autor, os seres humanos e alguns outros animais são capazes de conhecimento prático. Um macaco tem o conhecimento prático de como descascar a banana. Cães têm o conhecimento prático de como cavar um buraco por baixo de uma cerca. Uma pessoa sabe realizar ambas as tarefas, muitas vezes de forma inferior à dos outros bichos. Todavia, apenas os seres humanos são capazes de desenvolver o saber especulativo. Apenas os seres humanos irão percorrer grandes distâncias atrás das respostas que tanto anseiam. Um macaco pode empreender um grande esforço para subir numa árvore, se isso lhe render um cacho de bananas. Porém, apenas os seres humanos subirão na mesma árvore se puderem admirar um lindo pôr do sol desde o topo. E aqui ele cita a metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais. Preferimos, por assim dizer, a vista a todas as demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre. Já explico isso. O homem foi feito para ver com sua mente especulativa. Porém, essa é uma habilidade que leva muito tempo para ser desenvolvida. São necessárias conversas longas e profundas. E numa sociedade onde predominam as formas de comunicação esporádicas e condensadas, como tweets, mensagens de texto e similares, é cada vez mais raro ter a chance de ter conversa deste tipo. Apenas tweetar, infelizmente, não estará à altura dos desafios que a vida apresenta. A amizade é a melhor oportunidade que temos para cultivar e usar o conhecimento especulativo. Perfeito.
Nós veremos até aqui no livro. Se você quer aprender mais sobre esse livro, compre, eu indico muito. Vamos por partes. Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. E aqui ele fala sobre a visão, tá? Pense o seguinte, meu caro. O olho, ele foi feito para enxergar. E aqui eu não estou falando só de matéria. Preste atenção nisso. Também de matéria. Mas o nosso olho, ele foi feito para enxergar alguma coisa. E essa alguma coisa, ela precisa ser o foco da nossa visão. Dito de outro modo, se você só confia o teu conhecimento às coisas práticas, o teu olhar só consegue enxergar coisas práticas no mundo. É por isso que você começa a reduzir outras pessoas. Por que esse tipo de comunicação reducionista funciona? O homem funciona assim, a mulher funciona assado. O homem virtuoso faz isso, a mulher virtuosa faz aquilo. Porque essa é uma visão reducionista da coisa. É o conhecimento prático. Agora, se você foca todas as tuas forças no conhecimento especulativo, no conhecimento mesmo do que a coisa é, perceba, você sai do conhecimento prático. Então agora, fazer um vídeo para o YouTube deixa de ser simplesmente fazer um vídeo para o YouTube. Porque agora você descobriu o que a coisa é. Vender deixa de ser uma venda por si só, por si mesma. Porque agora você descobriu o que é uma venda. Amar a tua esposa deixa de ser simplesmente tentar encaixá-la em caixinhas de se ela fizer isso, ela está errada, se ela fizer aquilo, ela está errada, e passa a ser agora contemplando ou conhecendo, porque o homem foi feito para conhecer, os olhos foram feitos para enxergar. Conhecendo a tua esposa, o teu marido por completo, por completa, você a ama corretamente. Por isso que é tão difícil comunicar aqui na internet. Porque as pessoas elas não estão apontando o coração delas para o conhecimento especulativo. Elas estão apontando o coração delas para o conhecimento prático, para a dica. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo aquilo? E é claro que se você coloca na mesma hierarquia um violão e uma pessoa, em que sentido? Se eu quero consertar um violão, o que eu faço? Se eu quero colocar cordas em um violão, eu vou ao Google e pesquiso, ou no YouTube e falo como colocar cordas no violão tal. Nem lembro qual é a marca do meu violão, tô olhando ali para ele. E a pesquisa vai me dar a resposta. Agora, tem como fazer isso com um ser humano? Não, né? Como consertar a minha esposa? Hã? Meu marido agiu assim. O que eu faço? Hã? Como assim? Por isso que eu falo que o nosso acompanhamento é de pessoas e negócios. Porque não tem como separar as coisas. E se você tiver interesse em ser acompanhado por mim, o link está aqui na descrição. Preencha o formulário e eu entrarei em contato com você. Não tem como separar as coisas. Não tem como reduzir pessoas a coisas. Ou elevar pessoas a Deus. Deve existir uma hierarquia nesse mundo. Se você, ao longo desse tempo que você tem celular, foca a tua vida no conhecimento prático por si só, se você se colocar diante de uma parede, talvez ela seja mais inteligente que você. Porque você nunca se deu o trabalho de conhecer o que as coisas são. Você se deu o trabalho de mecanizar as coisas, a solução para se ter as coisas. De processualizar as coisas, de positivar as coisas. Positivar no sentido da palavra mesmo, né?
Então, a nossa Constituição tá lá, positivadas várias leis, não é isso? Então, é como se fosse um manualzinho. E aí, tu começa a fazer isso com os teus funcionários, tu começa a fazer isso com você mesmo. Porque se teu olho foi feito para conhecer, e esse conhecimento, ele não é um conhecimento prático, mas tu só olha para o prático, como que tu vai como que tu nem se conhece? Você não se conhece, você não sabe quem você é. Como que você quer falar para outra pessoa? Como que você quer resolver o problema das pessoas se você não sabe de que ordem são esses problemas? Me explica. Me explica. Por isso que eu falo que venda é estabilidade. Tem um player aí que você conhece muito bem que fala que estabilidade não existe. E aí tem milhares de pessoas, milhões de pessoas repetindo essa mesma coisa. Não, não existe. Será que estabilidade não existe? Sabe por que estabilidade não existe? Porque vocês reduzem as pessoas às coisas. Porque a porra do violão quebra. É claro que o violão não é estável. Será que a estabilidade ela não existe nesse mundo ou ela existe em outro canto? Pense sobre isso. A partir de hoje, pare de pedir dica. E aqui ele fala: apenas tuitar, infelizmente, não está à altura dos desafios que a vida apresenta. A amizade é a melhor oportunidade que temos para cultivar e usar o conhecimento especulativo. Qual foi a última vez que você sentou com um amigo e conversou? Ao invés de pedir dicas, ao invés de pedir isso, pedir aquilo. Qual foi a última vez que você fez isso? De verdade. É por isso que cada vez mais eu estou convencido de que só é possível alcançar a estabilidade de ideias, de conceitos, para que essa estabilidade se traduza a matéria aos negócios em uma comunidade, em um grupo de pessoas. Por isso que o nosso acompanhamento se chama o grupo. Porque não tem como fazer de outro modo. Vocês não têm amigos, porra. Vocês não têm amigos. Vocês só conseguem sentar com os amigos de vocês para falar merda. Vocês não sabem conversar com outras pessoas. Vocês não têm assim, um repertório de conversa, pô. Você está preso no seu mundo de dicas. Você está preso ao seu mundo de dicas. Dica para isso, dica para aquilo. É assim que resolve as coisas. Com pessoas é diquinha, 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 diquinha. Você não acordou para a vida, pô. A vida não é dica. Existe um outro tipo de conhecimento, um conhecimento que é elevado, é superior ao conhecimento prático da coisa. Pô, galera. Se você botar na mão de uma criança uma receita, uma criança que sabe ler, de 6 anos, uma receita de um bolo, provavelmente ela fará o bolo, pô. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela sabe o que é o bolo? Claro que isso não é somente sobre bolo. Você não entendeu. Ela sabe mesmo o que é a coisa? Não sabe. Não sabe. O que ela tem? Um conhecimento de ordem prática. E o conhecimento especulativo? E aqui é claro que esse é um livro onde ele fala para pais, né? Mais uma vez a capa do livro aqui, ele fala para pais educarem os seus filhos por causa disso. Não criem nem vocês, não se criem e nem criem outras pessoas, filhos de vocês, quem quer que sejam, apenas com o conhecimento prático da coisa. Ele vai virar um tecnicista. Ele não vai virar alguém que sabe pensar acerca do mundo, acerca das pessoas, acerca das coisas. Vocês não conseguem perceber que os professores de vocês, em sua grande maioria, são tecnicistas? Simplesmente tecnicistas? Reduzem o ser humano à dica de Instagram? Reduzem um negócio
a meme, a humor, não tá claro para você? O professor de vocês fala que estabilidade não existe, mas ele vende estabilidade, pô. Vocês são trouxas. Vocês não conseguem pensar 2 minutos acerca do que as pessoas falam. Vocês não conseguem enxergar veracidade, verossimilhança num discurso. Qualquer pessoa minimamente inteligente no Brasil fica ultramilionária. Inteligente e maldosa fica ultramilionária se souber usar essa inteligência para o mal. Por quê? Porque 30% da nossa população, ou seja, a cada 10 pessoas, 3 não sabem ler. Não sabem o que estão lendo. Elas leem esse livro aqui e elas são incapazes de me falar ou nos falar o que tem aqui. Me explica esse livro. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela lê, mas ela não sabe explicar o que está aqui. Por quê? Porque isso aqui não é uma fórmula de bolo. Te exige pensamento. E se exige pensamento, você está fudido, porque você não sabe pensar. Você não sabe pensar. Você não desenvolveu o conhecimento especulativo. Você precisa de alguém que te ajude a desenvolver isso. E te tire da ordem de conhecimento prático e te coloque numa ordem assim, minimamente mais estável. Comprem um livro, se inscrevam no canal. Tenho certeza que esse livro vai ser de grande valia para vocês. Até o próximo vídeo.